Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos os ensinamentos da Bíblia com o título, O Nome de Deus, e a Época do Espírito Santo. O nome de Deus é realmente importante. Agora estamos vivendo na época do Espírito Santo. Qual nome de Deus devemos invocar nesta época? Ao longo de nossa vida, há momentos em que enfrentamos muitas situações difíceis. Aqueles que acreditavam em Deus na época do Pai devem ter orado: Deus Jeová, por favor, me ajude. Salva-me. Aqueles que viveram na época do Filho devem ter orado: Senhor Jesus, tenha piedade de mim, e me ajuda. Agora, estamos vivendo na época do Espírito Santo. O que devemos fazer quando enfrentamos várias situações críticas, ou dificuldades? Quando somos incapazes de vencer algo sozinhos, e precisamos desesperadamente da ajuda de Deus, qual nome de Deus devemos invocar? Deus claramente nos permite saber através da Bíblia que aqueles que não conhecem o nome de Deus em cada época não são do povo de Deus. Aqui está uma importante vontade de Deus. Através do nome de Deus, Ele separa aqueles que são o seu povo daqueles que não são. O que o profeta Malaquias registrou no livro de Malaquias? Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. O dia que arde como fornalha, se refere à época do Espírito Santo, quando Deus trará sobre a terra o último julgamento com fogo. Aqueles que não sabem o nome de Deus para invocar na época do Espírito Santo não são do povo de Deus. Eles apenas se encontrarão em uma situação onde Deus os expulsará, dizendo: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Deus poderia ter usado apenas um nome, tornando mais fácil para todas as pessoas do mundo reconhecerem o seu nome. Porém, em algum momento, Ele muda o seu nome, mesmo que Deus seja o mesmo. Qual é o nome da água quando ela está no estado líquido? É água. Quando a temperatura cai abaixo de 0 graus Celsius, e a água se torna sólida, seu nome muda para gelo. Porém, a sua essência muda? A essência permanece a mesma. Porém, quando a forma muda devido a fatores físicos externos, como a temperatura, o nome muda. A essência da água e do gelo não continua sendo água? Agora, se for fervida acima de 100 graus Celsius, ela se transforma em gás. Como chamamos isso? Nós chamamos isso de vapor. Independentemente de ser água, gelo ou vapor, a essência permanece a mesma. Na época do Pai no Antigo Testamento, Deus usou o nome Jeová. Na época do Filho, Ele teve compaixão das pessoas na terra, e não pôde ficar no céu como um espírito. Por isso Ele mesmo veio a esta terra em carne, e ensinou às pessoas o Evangelho de Deus. Deus, que estava no céu, veio a esta terra em carne em semelhança humana. Nós o chamamos de Deus Filho, ou seja, Jesus Cristo. Porém, está escrito na Bíblia que Deus mudará sua aparência, e seu nome mais uma vez. O apóstolo João viu revelações sobre isso. Isso é mostrado no livro do Apocalipse, capítulos 3 e 2. Jesus disse que ele teria um novo nome. Então, já que Jesus mencionou o seu novo nome, quando ele usará o seu novo nome? Não é na época do Pai, ou na época do Filho. Ele virá com o seu novo nome na época do Espírito Santo. Esse nome será usado nesta época, e tem um poder incrível. Quanto mais pessoas no mundo oram no santo nome de Cristo Ansanron, seu nome é invocado cada vez mais e, como resultado, o véu das trevas se afasta. Ele transforma o mundo em um mundo de luz. É por isso que o nome é importante. Devemos ter um entendimento completo tanto do nome em si quanto da força e poder que ele possui.
Na era apostólica, quanta opressão os sumos sacerdotes, os judeus, os fariseus e os mestres da lei infligiram aos santos da igreja primitiva? Eles disseram: não falem neste nome, não despertem nenhum poder neste nome. Eles usaram todos os meios possíveis para impedir os santos que invocavam o nome. Se alguém falasse em nome de Jesus, ele poderia ser pego e colocado na prisão, ou até mesmo se tornaria comida para os leões. Nesta época, quem devemos procurar quando enfrentamos dificuldades? Pai Ansanhon, por favor, nos ajude. Não devemos invocar o seu nome? Na era apostólica, houve incontáveis pessoas que experimentaram e testemunharam a incrível graça de Deus confiando em seu nome. É o mesmo na época do Espírito Santo. Não devemos apenas conhecer e crer em seu nome, devemos usá-lo. Que nome incrivelmente poderoso é esse, não é verdade? Irmãos e irmãs, vocês acreditam na Bíblia? Vocês confiam na palavra de Deus? Se sim, por favor, estudem a Bíblia com atenção. Por favor, examinem as profundas obras que foram realizadas em nome de Deus. Hoje, vamos estudar sobre isso. Primeiro, vamos para o livro de Isaías, capítulo 52, versículo 5. Capítulo 52, versículo 5. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome. O que acontece com o nome de Deus? É blasfemado incessantemente todo o dia. Por isso, o meu povo saberá. O que eles saberão? O meu nome, portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Aqueles que são do povo de Deus certamente devem conhecer o nome de Deus. Porém, quando perguntamos às pessoas hoje na época do Espírito Santo, qual é o nome de Deus Espírito Santo? Há alguém que sabe a resposta? Somente os filhos de Sião conhecem e creem em seu nome. Deus mesmo falou essas palavras em alta voz. Meu povo sabe o meu nome. Irmãos e irmãs, há muitas igrejas como a areia da praia. Eles não estão cientes do nome Jeová, ou do nome Jesus. Elas sabem esses nomes. Então, por que Deus registrou essas palavras na Bíblia? Deus colocou em seu nome uma providência muito profunda de discernir o seu verdadeiro povo na época do Espírito Santo. O nome de Deus não é apenas um nome. Ele tem grande poder e habilidade. Irmãos e irmãs, vocês conhecem a história de Ali Babá e os 40 ladrões? Havia um tesouro em uma caverna que foi selada com uma grande rocha. Ela não podia ser aberta com nenhuma chave do mundo. Tudo o que precisava era de uma frase. O que deveria ser dito para abri-la? Abre-te, Sésamo. Da mesma forma, o nome de quem devemos dizer? Nesta época, recebemos bênçãos em nome de Cristo Ansanhon e oferecemos louvores em nome de Cristo Ansanhon. Dessa forma, quando o nome de Cristo Ansanhon for pregado e conhecido por todo o mundo, Deus nos guiará à conclusão da salvação através de seus nomes na época do Pai, na época do Filho e na época do Espírito Santo. As pessoas que ouvem isso pela primeira vez dizem: nós ouvimos o nome Jesus muitas vezes. A igreja que fala sobre o nome Ansanhon não é um pouco estranha? Pensem sobre a época da primeira vinda de Jesus. Na época da primeira vinda de Jesus, toda a sociedade judaica acreditava que não há Salvador além de Deus Jeová. Todos eles oraram em nome de Jeová. Embora fosse o cumprimento da profecia de Deus, do ponto de vista do povo, uma nova religião apareceu de repente em Nazaré, na Galileia. O líder que guiou a nova religião foi Deus, que usou o nome de Jesus. Quando eles invocavam o nome de Jesus, coisas incríveis e maravilhas aconteciam por onde quer que eles fossem. Os coxos andavam, os cegos recuperavam a visão, e os surdos ouviam.
Essas coisas incríveis aconteceram em nome de Jesus. É por isso que os líderes religiosos, que estavam no poder naquela época, disseram: não falem em nome de Jesus. Vocês sabem por que aqueles que se opõem a Deus temem o seu nome? Pensem sobre como a graça da salvação foi dada a toda Samaria, e até aos confins da terra através do nome de Jesus, na época do Filho. Portanto, Satanás está ansioso para impedir que o novo nome de Jesus seja revelado na época do Espírito Santo. Vamos entender corretamente as profecias da Bíblia, e a autoridade dos nomes de Deus. O nome Jeová na época do Pai, o nome Jesus na época do Filho, e o nome Cristo Ansanron, o novo nome de Jesus, na época do Espírito Santo. Jesus Cristo, que veio a esta terra, há 2000 anos, também mencionou os nomes de Deus. Vamos ver a sua palavra escrita na Bíblia. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. O que vem depois da palavra Pai? E o que vem a seguir? O nome do Filho. O nome do Pai é extremamente importante, já que é o nome de Deus. O nome que Deus usou quando realizou a sua providência como Filho também é extremamente importante. Por esse motivo, o que Jesus nos ordenou? Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse batismo, sem dúvida, levará ao perfeito batismo da salvação. Devemos conhecer o nome de Deus quando Ele realiza a sua providência como o Pai, o nome de Deus quando Ele realiza a sua providência como o Filho e o nome de Deus quando Ele realiza a sua obra como o Espírito Santo. Hoje, quando perguntamos qual é o nome do Pai, a maioria das pessoas responde que o nome do Pai é Jeová. Nós perguntamos qual era o nome de Deus quando Ele realizou a sua obra como Filho. A maioria das pessoas responde que é Jesus. Então, qual é o nome do Espírito Santo? Neste momento, é feita a separação entre aqueles que são do povo de Deus e aqueles que não são. O que Deus disse no livro de Isaías capítulo 52, versículo 6? Deus diz: meu povo saberá o meu nome. Não devemos apenas conhecer o nome Jeová e o nome Jesus. Ele também não nos dá o nome do Espírito Santo? Por favor, prestem atenção. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O batismo não é o sinal da salvação? O nome do Pai, o nome do Filho, e o nome do Espírito Santo desempenham um papel crucial no primeiro passo da salvação. Eles servem como a chave que abre o caminho para recebermos o perdão de pecados e a salvação. É por isso que Jesus Cristo falou sobre esses nomes. Antes de ascender ao céu do Monte das Oliveiras, ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Porém, as igrejas do mundo batizam as pessoas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo? Devemos conhecer o nome do Espírito Santo. Esse nome tem o poder de salvar a humanidade. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 14. Livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito: o que eles têm? O seu nome e... o que mais eles têm? O nome de seu Pai. Essas pessoas, com o nome de Deus gravado em suas frontes, são o seu último povo escolhido. Eles não estão registrados na Bíblia como o povo que Deus salvará.
As palavras sobre o nome de Deus são mencionadas em vários lugares. Há um registro na Bíblia de que Satanás difama o nome de Deus e do seu povo. Além disso, quando lemos o livro dos Atos, podemos ver que coisas incríveis, que não podemos imaginar, aconteceram em vários lugares em nome de Deus. Portanto, devemos entender corretamente o novo nome de Cristo que veio a esta terra na época do Espírito Santo. Para salvar a humanidade, Deus dividiu as épocas, desde Adão até o fim do mundo, em 3 épocas: a época do Pai, a época do Filho e a época do Espírito Santo. Houve um tempo em que as pessoas recebiam a salvação ao invocar o nome de Jeová, ou ao invocar o nome de Jesus. Deus disse que Ele daria o seu novo nome a nós que vivemos na época do Espírito Santo. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 3. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Está escrito: também escreverei sobre eles o meu novo nome. Então, de quem é esse nome? Quem está falando aqui? Está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Podemos entender que aquele que está falando essas palavras é Jesus. Eles têm os nomes do Cordeiro e do Pai escritos em suas frontes. O que mais eles têm? Jesus disse: também gravarei sobre eles o meu novo nome. Então, o novo nome de Jesus pode ser Jesus? Já que é um novo nome, isso significa que esse nome não foi usado antes. Deus diz que o seu povo conhecerá o seu nome. Hoje em dia, numerosas igrejas como a Areia da Praia conhecem o nome de Jesus. Porém, elas não sabem que Jesus tem um novo nome. Somente quando conhecemos o seu nome, podemos dar o primeiro passo da salvação, que é ser batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A igreja que não conhece o novo nome, é a igreja que não deu o primeiro passo da salvação que Jesus falou. O nome do Pai é Jeová. Qual é o nome do Filho? É Jesus Cristo. Qual é o nome do Espírito Santo? O novo nome é Cristo Ansanron. Todos vocês não foram batizados nesses nomes: Deus Pai Jeová, Deus Filho Jesus Cristo, e Deus Espírito Santo Cristo Ansanron? Porque a Bíblia nos ensina a batizar as pessoas em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Também está escrito no livro do Apocalipse capítulo 3, versículo 12, gravarei sobre eles o meu novo nome. Em quem será escrito o novo nome? A Bíblia nos ensina que Deus derramará essa bênção sobre aqueles que são vitoriosos com a fé. Agora, vamos examinar as características do novo nome. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito. O que está escrito na pedra? Um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aquele que o recebe, significa aquele que o recebe com fé. Há alguém que conhece o novo nome além daquele que o recebe? Não. Deus diz: meu povo saberá o meu nome. Em outras palavras, somente aqueles que recebem o novo nome têm a evidência absoluta de que eles são o verdadeiro povo de Deus.
Hoje, há muitas igrejas como a areia da praia, clamando que elas são salvas, e que são filhas de Deus. Porém, Deus pergunta a elas: vocês são o meu povo? Sim, nós somos. Então, vocês sabem o meu nome? Não sabemos. Irmãos e irmãs, essa conversa não é estranha? Elas nem mesmo sabem o nome do Deus a quem elas adoram, mas elas ainda dizem crer em Deus. É por isso que está escrito no livro de Isaías, capítulo 52, versículo 6, o meu povo certamente saberá o meu nome. Não há apenas o nome de Deus na época do Pai, e na época do Filho. Há o novo nome de Jesus na época do Espírito Santo. Aqueles que conhecem o nome de Deus completamente, incluindo o novo nome, são o seu verdadeiro povo que será salvo, e por quem Deus esperou por um longo tempo, não são? Entre aqueles que vêm à nossa igreja pela primeira vez, alguns perguntam: por que a igreja de Deus não acredita em Jesus? Irmãos e irmãs, somos uma igreja que não crê em Jesus? Nós amamos muito Jesus. Porém, a Igreja de Deus sempre chama pelo nome de Cristo Ansanron. Por quê? O nome de quem é Cristo Ansanron? É o novo nome de Jesus que veio na época do Espírito Santo. Então, como podemos reconhecer que ele é o Cristo, que veio, na época do Espírito Santo? Há muitas evidências que testificam sobre ele. Jesus disse que ele estabelecerá Sião quando ele vier à terra pela segunda vez. Ele também prometeu que traria a árvore da vida, para salvar a humanidade do pecado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos e irmãs, quem estabeleceu Sião, nos deu a árvore da vida, e nos deu o maná escondido? Foi Cristo Ansanron. O novo nome Cristo Ansanron foi revelado a toda a humanidade através das profecias e testemunhos da Bíblia e dos profetas. Não é um nome que criamos aleatoriamente. Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Vocês se lembram das palavras no livro de Isaías capítulo 25? No livro de Miqueias capítulo 4, está escrito que nos últimos dias, em Sião, Deus proclamará a lei da vida que foi destruída. Também está profetizado que ele cumprirá a profecia de Davi. 3 anos em sua primeira vinda, e 37 anos em sua segunda vinda, e ascenderá ao céu. Dessa forma, existem vários testemunhos e profecias encontrados na Bíblia. Deus declarou: eu virei pela segunda vez em 1918 para pregar o Evangelho de novo. E eu serei batizado aos 30 anos em 1948. O ano em que os ramos da figueira se renovam, e suas folhas brotam. Seguindo todos os passos proféticos que Deus predisse, Cristo Ansanron foi batizado em 1948. E ascendeu ao céu em 1985, quando ele terminou o seu ministério de 37 anos de acordo com a profecia de Davi. Porém, isso significa que quem cumpre isso é o Cristo? Não. Cristo Ansanron não trouxe a Páscoa da nova aliança, que é a verdade da árvore da vida, para salvar a humanidade? O profeta Jeremias enfatizou repetidamente no livro de Jeremias capítulo 31 que a nova aliança é a verdade que somente Deus pode trazer. Foi um anjo, ou os seres celestiais que disseram: eu firmarei nova aliança? Está escrito: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Apesar de haver muitos estudiosos da Bíblia e pastores no mundo, ninguém pode realizar essa obra. Quem pode fazer isso? Somente Deus pode fazer isso. O próprio Deus veio a esta terra em carne, restaurou e completou a verdade da nova aliança, e reedificou a Sião que estava arruinada. O próprio Deus veio a esta terra para conceder aos seus filhos a verdade da árvore da vida, a Páscoa da nova aliança que contém a sua carne e o seu sangue. O Pai disse que ele viria sozinho, de acordo com o livro do Apocalipse capítulo 22. Deus Pai aparecerá junto com Deus Mãe. As igrejas no mundo hoje clamam: a salvação foi realizada, e existe apenas pela graça de Deus Pai. Eles não estão insistindo dessa forma? Porém, o que o Pai disse? E há mais alguém.
Esta pessoa aparecerá após mim. Ela é ainda uma criança. Ela aparecerá no seu devido tempo. Dessa forma, o Pai também nos despertou para a verdade da Mãe Celestial, e desvendou todos os mistérios da Bíblia para que possamos ter um entendimento completo. Até mesmo hoje, muitos estudiosos da Bíblia fazem declarações como esta. No livro do Gênesis capítulo 1, Deus se expressa no plural. Esse é um mistério contido na Bíblia. Há apenas um Deus. Por que ele falaria no plural? Eles não podem desvendar esse mistério bíblico, sobre o motivo pelo qual Deus usou o termo no plural. Porém, Deus Elohim desvendou todos os mistérios, e nos ensinou a verdade. Através deste tempo, eu dou eterna graça, e glória a Deus Pai e Deus Mãe. 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro curou os enfermos, e fez os coxos andarem em nome de Jesus Cristo. Deus permitiu que ele testemunhasse essa incrível obra de milagres. Nos tempos antigos, houve Eliseu, Elias, Sansão e vários antepassados da fé. Todos eles sabiam que tipo de poder estava dentro do nome de Deus naquela época. Digamos que um homem pegou um pedaço de dinamite e acendeu a ponta do pavio. O que aconteceria? Ela explodiria. Possui grande poder, mas até que o fogo seja aceso, não é nada além de um graveto em suas mãos. É a mesma coisa sobre o poder do nome de Deus. Vamos ver o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos, e metade de um tempo. Mas, depois, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, essa obra não será cumprida sem falta? No final, a autoridade de Satanás que proferiu ao Deus Altíssimo será completamente quebrada. Vamos ver como o poder de Satanás é quebrado, indo para o livro dos Atos capítulo 3. Vejamos o versículo 22. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. A quem isso se refere? Isso não está falando sobre Jesus? Vejamos o versículo 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar, e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração, e assombro por isso que lhe acontecerá. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ele quis dizer, esse nome tem um poder muito mais incrível. Por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder, ou piedade o tivéssemos feito andar? Ele quis dizer que não foram eles que fizeram essa obra. O que tornou isso possível? O nome. Versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes, e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós,
Porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes, e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. É claro, nossa fé não é baseada apenas em ver vários milagres e prodígios. Porém, devemos pelo menos reconhecer o poder que está dentro do nome de Deus. Se você acender o pavio de uma dinamite, você deve estar ciente de seu poder explosivo. Então, você poderá tomar as devidas precauções com a dinamite. Da mesma forma, na época do Espírito Santo, devemos compreender o poder do novo nome de Jesus Cristo. Como o novo nome Cristo An-San-Hon transformará o mundo inteiro hoje. Devemos usar o seu nome frequentemente. Somente então, o mundo das trevas mudará gradualmente para o mundo da luz. O evangelho que o pai e a mãe começaram agora levou ao estabelecimento de mais de 7.500 Siões em 175 países. Com mais de 3,5 milhões de filhos entrando na verdade. Isso foi possível por causa das incontáveis orações feitas em nome do Pai An-San-Hon, pelos filhos de Sião, e por eles darem testemunho do seu nome. As pessoas do mundo estão atualmente presas em certas ideias fixas. Devemos sempre ter em mente que a salvação vem de Deus, e não do senso comum. Deus diz: meu povo saberá o meu nome. Portanto, devemos conhecer claramente o nome de Deus na época do Pai, na época do Filho, e na época do Espírito Santo. Por isso, o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus não iniciou a obra da salvação com o seu nome? Vocês sabem o nome? Quem é o novo nome? É Cristo An-San-Hon. A Bíblia e os profetas ansiosamente esperaram pela aparição de Deus nesta época. Eles entenderam melhor do que ninguém que o poder de Satanás só seria destruído quando seu nome aparecesse. Agora, o seu nome foi revelado, e é conhecido por todo o mundo. Isso se aplica apenas ao nome do nosso Pai? A glória da Mãe Celestial Nova Jerusalém também foi revelada. Vocês podem viver sem água? Então, não temos escolha a não ser ir para o lugar onde há água. Quem nos dá a água? O Espírito e a noiva nos dão a água. Portanto, não devemos ter a fé correta no Espírito e na noiva? Eles estão chamando a humanidade. Quem tem sede, venha e receba a água da vida. Não estamos orgulhosos de sermos os filhos de Deus que conhecem o nome de Deus na época do Espírito Santo? Na época do Espírito Santo, quando o nome de Deus for usado corretamente, por aqueles que o conhecem corretamente, a esplêndida glória de Deus será revelada, até mesmo para todo o universo. Hoje, demos uma breve olhada nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esperando que vocês tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.